Eu acompanhei como foi delicado o nascimento da Micaela e acompanhei também a aflição do pai, que foi um momento delicado, e hoje nós vemos aí, graças a Deus, a Micaela com saúde, para a glória de Deus. E mesmo que esse culto hoje seja um culto de ação de graças, tenha certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite. Porque a Micaela não tem consciência daquilo que está acontecendo aqui hoje, mas você tem. E Deus não te trouxe aqui à toa. Deus trouxe aqui porque Ele tem algo a falar com você. Deus ele tem algo a tratar com você. E eu queria deixar nessa noite um texto da palavra do Senhor que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ela se tornar velho, quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, a tragédia da maioria dos evangélicos hoje, sabe qual é? É que ele vai para a igreja e ele força o filho dele a ir junto. Ele obriga o filho dele a ser cristão. Ele obriga a criança a ser crente. Quando ela está numa certa idade, ainda na infância, é possível obrigar, mas depois que ela se torna um adolescente, não tem como mais você obrigar. E se você fizer isso, essa criança vai crescer com raiva do pastor, com raiva da igreja, com raiva de Jesus, com raiva da Bíblia. Quando você fizer um culto como esse na sua casa, em vez da criança estar aqui, em vez do adolescente estar aqui, em vez do jovem estar aqui, ou até mesmo na fase adulta, ao invés de ele estar aqui, ele vai sair. Ele vai achar melhor a companhia do ímpio, do mundano, da mundana. Ele vai preferir o bar, ele vai preferir a bagunça, do que estar na presença de Deus participando de um culto como esse. Por quê? Porque nós ensinamos os nossos filhos a serem religiosos. Qual é o maior mandamento? Que eu seja um pastor, um missionário, um levita, um cantor, um professor? Não. O maior mandamento está em Deuteronômio 6,4. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as suas forças e com todo o teu poder. Nós devemos ensinar nossos filhos não a ir à igreja, não a ser um religioso, não a ser um cantor, não a ser um pastor, não a ser um professor, mas devemos ensiná-los a amar a Deus. Porque se você ensinar o teu filho, a tua filha a amar a Deus, você vai eliminar um caminhão de preocupações na tua vida. Porque se você ama a Deus, você o servirá. Se você ama a Deus, você o seguirá. Se o teu filho, a tua filha amar a Deus, ele vai saber selecionar suas amizades. Se o teu filho, a tua filha amar a Deus, ele vai saber onde ele pisa, aonde ele vai, aonde ele pode ir e aonde ele não deve ir. Ele vai saber que tipo de lugar frequentar, que tipo de lugar rejeitar. Ele vai saber que tipo de oferta ele pode aceitar e que tipo de oferta ele tem que recusar. Por quê? Porque ele ama a Deus, e quem ama a Deus tem princípios. Aleluia. Eu estou cansado de ver histórias de filho de pastor desviado, de filha de pastor viciado, drogado, bandido. No dia que fizemos um culto aqui na esquina, eu vi uma ali, filho de um cristão fervoroso, estava ali portando um fuzil. Por quê? Será que o pai não fez a parte dele? Levar a igreja não é suficiente. Levar para um culto não é suficiente. Obrigar a criança a ir para a escola dominical não é suficiente. Porque o mais importante, o essencial, nós não fazemos. E qual é? Ensinar o filho e a filha a amar a Deus. E um dos primeiros princípios para que o teu filho venha amar a Deus, ele vai observar em você o teu comportamento diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Será que você precisa trazer o púlpito para casa para o teu filho perceber que você é crente ou não? Porque tem gente que precisa trazer o púlpito para casa. Porque na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Na igreja ele diz que ama a mulher, que ama o filho, mas em casa ele não olha nem para a criança, não dá atenção, não brinca, não ensina. Ele despacha a criança para a escola, quando volta, às vezes, quando lembra, ensina o dever de casa, ele acha que cumpriu com a sua tarefa. Nós achamos que se nós servirmos a Deus o dia inteiro, for para um culto de manhã, para o evangelismo de tarde, para o culto de noite, e encerrar aquela campanha de oração,
nós servimos a Deus. Isso é um erro, isso é um equívoco. Porque o maior dos mandamentos não é servir a Deus, o maior dos mandamentos é amar a Deus. E o teu filho, para ele amar a Deus, primeiro ele vai ter que olhar para você, como é que é o teu procedimento com Deus. Tem filhos até hoje, crescidos na igreja, nunca tiveram encontro com Jesus. E esses mesmos filhos que não foram ensinados a amar a Deus, se tornam pastores, ministros, cantores, e eles perpetuam esse erro, esse engano, de achar que porque ele está envolvido em alguma coisa relacionada à denominação que ele pertence, ele é crente, ele é salvo. Não, não é isso que define quem é crente, não. Não é isso que define um salvo. Não é isso que define uma salva. O que define um cristão de verdade são os frutos. Aleluia. Não é dom. Dom Deus dá para qualquer um. Dá para o crente, dá para o ímpio. A mesma capacidade que um cantor do mundo tem, um cantor na igreja tem. Quem deu o dom para o ímpio cantar? Foi o Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus é quem deu. Dom Deus dá para qualquer um. A prova disso, para confirmar o que eu estou falando, no dia do juízo, muita gente vai dizer assim para o Senhor: Senhor, no teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não operamos maravilhas, não fizemos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ué, mas o cara prega, o cara canta, o cara ora, o cara está na igreja, participa de campanha, toma ceia, mas não conhece a Deus. Você usou o meu nome, o Senhor vai dizer naquele dia, mas não andou comigo. Você usou o meu nome, mas não me amou. Você usou o meu nome, mas não me conheceu. Não me conheceu e não ensinou o teu filho a me conhecer. Aí a criança cresce revoltada, aí bota a culpa em todo mundo, mas ele não assume a culpa dele. Por quê? Porque ele não ensinou a criança a amar a Deus. Ele ensinou a criança a ser um religioso, a ser uma religiosa. Porque muitos desses pais que ensinam seus filhos a serem religiosos, ele está ensinando aquilo que ele aprendeu. Ele está ensinando aquilo que ele é, porque ele também é um religioso, porque ele também nunca teve um encontro com Jesus, ele nunca se converteu. Então ele passa essa falsa impressão para o filho dele. Aí o filho dele vira um religioso igual a ele. Aí ele casa, tem um filho, ele ensina a mesma religiosidade para o filho. Aí fica o pai, o filho e o neto na mesma religiosidade, preso nas amarras, no tradicionalismo, achando que está servindo a Deus, achando que conhece a Deus, mas não está nada. Está nada. Então que nessa noite é um culto de agradecimento, mas é um culto de conserto também. Como eu disse, a Micaela não tem noção, não tem ciência do que está acontecendo aqui, mas você tem. E Deus trouxe você aqui hoje, talvez para você reparar algo que precisa ser consertado na tua vida. Será que eu estou sendo um religioso? Será que eu estou ensinando o meu filho a ser um religioso? Será que eu quero que o meu filho seja isso, aquilo outro, porque eu idealizei isso? Mas e a vontade de Deus para a vida dele? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que andemos na sua presença e guardemos os seus mandamentos. Essa é a vontade de Deus para nós. O que você vai ser, aí é outra coisa. O que você vai fazer na igreja é outra coisa. Primeiro temos que se preocupar em quê? Em agradar a Deus, em instruir o menino, a menina no caminho que deve andar, porque no futuro ele não se desviará dele. Ensinar a ir para a igreja? Ensinar a ser um religioso? Não. É ensinar a amar a Deus, porque se ele amar a Deus, ele vai fazer a coisa certa. Ele vai agir do jeito certo, ele vai andar com as pessoas certas, ele vai estar nos lugares certos, na hora certa. Você vai eliminar muitas dores de cabeça se ao invés de você ensinar o seu filho a ser um religioso, você ensiná-lo a amar a Deus. Então que nessa noite, que essa palavra venha trazer esclarecimento, venha trazer luz, e que tu venha guardar essa palavra no seu coração nessa noite.